autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, principalmente as nossas mulheres. Sejam todos e todas muito bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene destinada à entrega das moções de congratulações e aplausos a mulheres que, ao longo de suas trajetórias nas nossas torcidas organizadas do Estado do Rio de Janeiro, contribuíram para transformar nossas arquibancadas do futebol brasileiro em espaços de organização, cultura popular, mobilização social e protagonismo feminino. Então, eu quero convidar para compor aqui a nossa mesa de honra, nossa querida Carla Ambrósio, presidente do Movimento Feminino de Arquibancada. Carla. Quero convidar aqui para a nossa mesa a Giovana Andrade Leite, produtora, diretora da Anatorg, empreendedora social. Convidar também nossa querida Raquel de Oliveira, coordenadora da linha Violências e Convivências do Observatório Social do Futebol. Convidar para a mesa Catarina Farias, representando a nossa secretária estadual de mulheres. Catarina, representando não, nossa secretária estadual de mulheres do PT. Está aí a Catarina? Ô, amor, é o cansaço. E nossa querida Caroline Félix, representando a nossa secretária de Estado das Mulheres. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o nosso hino nacional. Nossos bosques têm mais vida.
solidão, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, dona da salvação, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quero anunciar aqui a presença do nosso querido Alex Minduim, ex-presidente da Anatorg. O Claudinho, da Anatorg, o presidente da Anatorg atual. Ronaldo Tavares, do Setorial Nacional de Esporte. Eu vou anunciando aqui, pode, né? Aos pouquinhos. Vou anunciar o Ítalo Silva, presidente da Mancha Negra do Vasco. Obrigado pela presença. Jorge Alberto de Souza Ferreira, diretor-geral da torcida Força Independente. Eu vou anunciando aqui durante o evento, tá? Para a gente dar ênfase aos nossos convidados. Eu quero aproveitar o início aqui dessa cerimônia. Você tem aquele microfone? Então, eu vou anunciando mais alguns enquanto ela traz. Aqui você... Alexander Silva. Quero agradecer a presença, vice-presidente da Essência Raiz do Fluminense. Muito obrigada. Alô? Quero aproveitar aqui, estamos no mês de março. Esse evento foi um evento pensado, né, pela nossa assessoria. O Claudinho, presidente da Anatorg, faz parte da assessoria do nosso mandato. Não foi à toa que eu o convidei para compor a assessoria desse mandato parlamentar aqui na LERJ, porque quando, no período da gestão federal anterior ao nosso presidente Lula, tivemos uma perseguição muito acirrada contra as nossas torcidas de futebol, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nós imediatamente começamos um movimento aqui, e eu fui uma das principais aqui parlamentares, que junto com o presidente na época, o deputado André Siciliano, que assumia a presidência aqui da casa, nós começamos um movimento em defesa das nossas torcidas. Então, a gente começou, primeiro, o movimento pela paz, e aí eu organizei, logo de início, uma frente parlamentar aqui na casa em defesa das torcidas organizadas, para que nós tivéssemos um corpo de deputados, né, juntos para assumir a frente dessa defesa. As torcidas estavam sendo perseguidas na época, acho que todos vocês devem lembrar, e a gente começou aqui a campanha, junto com a Anatorg, junto com todas as torcidas, da culpabilização e da responsabilização do CPF de cada indivíduo que causava um ato de violência ou de agressão na arquibancada ou fora do estádio, e não a culpabilização e a responsabilização do CNPJ, né, da torcida. Então, essa foi uma das lutas nossas aqui principais, em que foi ganhando corpo,
E, a partir daí, a gente foi exercendo outras bandeiras. Teve aquela da mordaça, em que o estádio não podia ter nenhum tipo de manifestação política, não sei se vocês se lembram disso. Qualquer manifestação, cartaz, camiseta, que falasse contra o racismo, que defendesse as mulheres, ou fosse contra o assédio, contra a violência contra a mulher, contra a homofobia, contra qualquer coisa, ou em defesa do futebol, era proibido. O torcedor não podia entrar com nenhuma manifestação, ou seja, era o movimento que vinha, né, da época, e nos remetia à época da ditadura militar, onde a gente não tinha voz. Isso aí foi me aproximando cada vez mais das torcidas organizadas. É óbvio que eu tenho o meu time, eu amo futebol, como todas aqui e todos, e acabei assumindo uma responsabilidade e uma proximidade com as torcidas muito grande. Então, isso começou lá atrás, quando eu me tornei deputada, em que eu fiz meu primeiro projeto de lei, que foi em defesa da volta da geral. Foi antes dessa questão da administração do Maracanã. Então, a gente já tinha começado aqui um movimento, porque já existia aquela movimentação de elitização do nosso estádio. O Maracanã é um dos principais estádios do Brasil. E, hoje, a gente vê que essa elitização está aí, mas a luta continua. A gente quer que tenha ingressos mais baratos e populares para a população. O povo construiu a geral no Maracanã. Eu sou da época que escutava o radinho, via o pessoal com radinho de pilha aqui, meu pai, meus tios, enfim. A gente é de uma época em que o povo construiu o futebol. E a gente não pode deixar de entender que essa perseguição política sobre as torcidas tem um motivo muito claro. A gente sabe que as principais organizações populares que surgiram contra a ditadura militar foi no futebol, com a Gaviões da Fiel, lá em São Paulo. As principais organizações que veio do seio popular, do povo, surgiu com futebol, com uma torcida organizada, onde a gente reúne o povo. Há sempre um risco para um movimento ditatorial. Então, torcida organizada é extremamente democrático. É a torcida organizada que faz a beleza do nosso futebol, que bota o nosso jogador para frente, que motiva o nosso time para andar. E aí, nesse mês de março, eu comecei a ter contato com as mulheres. Claro que eu já tinha. Eu sou mulher no futebol, mas eu estava conversando aqui com a minha companheira ali. Eu nunca fui para o futebol sozinha. Desde pequena, eu sempre fui acompanhada. Eu nunca tive uma experiência de ir assistir um jogo de futebol sozinha, né, no Maracanã. Eu sempre fui com alguém, ia com os grupos, com os amigos, ia acompanhada, meu companheiro, sempre ia com o grupo. Então, depois que eu comecei a ouvir algumas mulheres, eu comecei a me ver. Eu ainda não passei por essa experiência, mas ela até falou, vou sozinha, espero que não me reconheçam, para eu poder entender o que é estar só uma mulher numa arquibancada. Eu já fiquei ali na torcida organizada, mas, né, o meu companheiro estava comigo, mas ele ficou mais para frente, e eu, num determinado momento, estava meio ali perdida, mas grudei numas mães com criança. Eu falei, vou ficar aqui com as mães de criança, estou segura, e eu fiquei ali com as mulheres. E aí eu comecei a entender o movimento e saber, porque eu não tinha essa informação, do núcleo de mulheres dentro das torcidas, que são vocês. As mulheres, quando estão numa arquibancada, têm uma experiência muito própria, diferente dos nossos companheiros. E, para a gente poder se proteger, é uma questão de sobrevivência. Eu acabei de dar uma entrevista aqui para a TV Alerj. Para a gente se proteger, a gente precisa estar unida. Nem que a gente esteja com duas amigas, a gente não se sente muito vulnerável sozinha. A gente está com a nossa torcida ali, mas com as amigas juntas, porque sozinha, e é importante que nossos companheiros entendam isso, nossos dirigentes de torcida, nossos dirigentes dos clubes da qual fazemos parte, que a mulher na arquibancada brilhanta o futebol, tanto quanto qualquer torcida masculina, e que a gente precisa ser respeitada, né? Então, a discussão da pauta colocada hoje
na sociedade brasileira, em que a violência é brutal, né? Hoje nós temos números estatísticos, e eu sou autora do Observatório do Feminicídio, aqui, que está com a UFRJ, o governador sancionou a lei, hoje a gente vai ter estatística, e eu quero ir lá na UFRJ para que eles coloquem a estatística do futebol. Já tem trabalho feito em universidades, né, com pesquisadoras, mas a gente precisa desses números, porque quando tem jogo de futebol, as ocorrências aumentam em 25,9%. De casos de violência doméstica. Quando tem um jogo de futebol numa cidade, uma determinada cidade, aumenta muito mais, as ameaças em 20%, a violência de fato, né, quando ocorre a ocorrência, que é 25,9%, mas deve ser muito maior, porque a gente sabe que as mulheres acabam não indo fazer o registro. Então, o futebol não pode ser um fator, né, uma causa de violência contra a mulher. Pelo contrário, a gente precisa ter no futebol um movimento de defesa da mulher torcedora. E isso tem que ser uma campanha e abraçada por todos na torcida. Né? Os homens na torcida precisam entender que, assim como a gente não pode ter violência na torcida, porque isso atrapalha a torcida, a gente também não pode ter o assédio contra a torcedora, que está ali para ajudar o time. Né? Tem que ter o respeito. Eu quero lembrar que eu fiz um projeto de lei, que também já foi aprovado, coloquei emenda parlamentar, que é a Casa do Torcedor. A Casa do Torcedor, o secretário de Estado aqui adorou, falou, nossa, Zeinão, foi a emenda e o projeto, a indicação mais diferente que a gente já recebeu. O ministro Fux, lá de Brasília, veio aqui conhecer o projeto, porque ele adorou a ideia e quer levar para o presidente Lula para instaurar isso no Brasil inteiro. O que é a Casa do Torcedor, gente? É exatamente isso. É a gente formar nossas lideranças das torcidas, criar cursos para que a gente controle e forme isso, exatamente esse movimento de respeito contra a violência contra a mulher, contra o racismo, que a gente vê aí, à torta e direito, né? Contra a homofobia, formar o torcedor para entender que a torcida organizada levanta o time e que ali não é espaço, né, em que os integrantes tolerem esse tipo de crime, que é o crime de feminicídio, o crime do racismo, qualquer tipo de crime de desrespeito, né, às intolerâncias que a gente tem visto. Então, hoje, eu acho que, para mim, é um dia muito simbólico. Como deputada, como mulher, estou aqui, ao lado de mulheres fantásticas, que vão dar as suas experiências, dar as suas falas. O movimento futebol é a alma do povo brasileiro, e eu quero dizer que vocês são guerreiros, porque vocês representam a resistência da mulher. E aí, para fechar, na entrevista aqui, a menina perguntou, poxa, o futebol é igual à política, né? Um mundo muito masculinizado. Eu falei, é diferente. Eu sofro muito como mulher na política, mas na política a gente ainda consegue constranger os homens, porque os caras têm que botar na pauta deles a defesa da mulher, tem que botar, porque eles precisam de voto, eles têm que discutir política. O cara que é prefeito tem que instalar pelo menos uma política pública de saúde para a mulher e tem que botar na pauta dele alguma questão de mulher. O futebol não faz esse debate. O futebol hoje desconsidera essa pauta, e a gente precisa colocar essa pauta de maneira muito firme dentro das nossas torcidas. E é a partir das torcidas que a gente vai trazer o clube e dar atenção para que o clube perceba a importância disso. Nós tivemos, e aí nós vamos aqui fazer uma homenagem póstuma à primeira presidente, né, mulher de uma torcida, que foi a Dulce Rosalina, em 1956. Ela tinha 22 anos, uma jovem do Vasco da Gama, que se transformou numa presidente. Eu imagino o que ela não sofreu naquela época, nos anos 50, né, onde a gente nem tinha essas pautas levantadas para se tornar uma presidente de uma torcida. Então, hoje eu vou ficar muito emocionada, acho que todas nós, porque é uma simbologia. E vocês todas aqui, diferente da política, onde a gente ainda luta muito, mas vocês são, de fato, um símbolo de resistência dentro do futebol,
pelo respeito, pelo não é não, pelo respeito à mulher e pelo empoderamento feminino, quando muitas de vocês lutaram para ter voz nas direções das torcidas e para compor uma direção, e até para compor a direção do clube. Hoje a gente tem mulheres nas direções de alguns clubes, mas é muito difícil, eu sei que é difícil, mas a gente vai conseguir ter uma equiparidade, uma igualdade. Então, quero agradecer muito a presença dos nossos companheiros aqui, que vieram ajudar a homenagear todas vocês, mulheres guerreiras em defesa, que somam nessa luta em defesa da mulher, contra os crimes de feminicídio, contra a violência contra a mulher, e em defesa de um futebol democrático e que respeite a mulher no futebol. Obrigada pela presença. Eu já não sei mais aqui quem que eu anunciei, não, mas vou anunciar aqui uma mulher, Shirley Múries, presidenta das Guerreiras da Colina, presidenta de clube. Muito obrigada. Anunciar a presença do Gustavo Cunha, presidente da torcida organizada do Vasco. Gustavo Cunha, Tov. Agora tem muitos para anunciar. Karine Silva, liderança feminina da torcida Super Bangu. Muito bom. Jade Guedes da Silva, membro da torcida feminina Gigante do Oeste. Mulheres. Agradecer também a presença da Amanda Cavalieri Garcia, diretora da Resistência Feminina, torcida Super Bangu, Bangu Atlético Clube. Carlos Alberto Coca, presidente da 5ª Zonal do PT. Coca aí, meu companheiro. Vou passar aqui a palavra, depois anuncio os nossos outros convidados. Passar a palavra para Caroline Félix. Tem aí o microfone? Obrigada. Boa noite. Boa noite, dona Zeidan. Parabéns pela iniciativa. Estou aqui representando não só as mulheres, mas também as mulheres de arquibancada. Desde 2011, eu vim junto à torcida jovem do Flamengo. E, então, foi o meu amor à primeira vista. Nascida e criada na favela da Cidade Alta. Irmã do Claudinho. Mas é muito bom estar aqui nessa noite e ver tanta mulherada de torcida organizada. Isso é bom demais. Independente dos times, nós temos um ideal, nós temos uma luta que é não só a mulher na arquibancada, não só a mulher na organizada, mas a mulher na rua, livre, para fazer o que ela quiser. Que eu acho que o que nós somos é o que a gente quiser ser. Então, a mulher organizada, eu aprendi muito com os meninos, né? O poder da liderança, o poder de se impor e o respeito. Muitas dessas mulheres que estão aqui, dona Zeidan, elas têm um papel muito importante nas suas organizadas, a partir do momento que elas impõem não só o respeito, mas também o amor ao seu time e o seu lugar de fala. Se elas estão aqui, com certeza, elas têm um lugar de fala nas suas organizadas. Com muito tempo, eu vim caminhando na torcida. Hoje, atualmente, não sou mais ativa, mas estou aqui com a minha irmã, Jaque, do 11º Pelotão, William, e é gratificante demais, porque há muitos anos atrás a gente não tinha a possibilidade de entrar numa casa pública com a nossa farda, que é assim que a gente chama. Então, a gente foi proibida por muitos anos a entrar com uma farda dentro de lugares públicos. Então, eu, infelizmente, passei por esse constrangimento algumas vezes, e eu fico muito orgulhosa de ver tanta mulher braba com as suas fardas, com as suas blusas dos seus times, honrando eles e estando num lugar que é nosso, a casa é nossa, e vocês têm que entrar o dia que vocês quiserem entrar. Então, mediante a tudo isso, nós da torcida jovem, eu me coloco nesse lugar, a gente costuma fazer um trabalho social, acho que muitas outras meninas fazem também, trabalhos sociais dentro da torcida jovem, mostrando que a torcida jovem não é só o que a mídia mostra, né? Nós fazemos um papel muito mais importante, que é o social, levando para muita gente o que a organizada é, organizada, não é à toa que nós somos a TO. Então, nesse codinome, a gente é muito criminalizado, a gente é criminalizado pelo que a mídia vende. Então, o papel da mulher na torcida é realmente mostrar o que a torcida realmente representa. Ela representa alegria, ela representa o amor ao seu time, o amor ao seu espaço,
O amor, quando aquela bateria toca, seu coração acelera. Quando seu time faz um gol, ou mesmo quando ele não faz. Então, o nosso lugar na arquibancada é um lugar de alegria, é um lugar de valor. E foi onde eu aprendi a ser feliz, foi onde eu aprendi a torcer, foi onde eu fiz meus amigos, onde eu criei os meus vínculos, né? Não foi o meu pai que me levou, como muitos outros, mas quem me levou foi minha avó, que me apresentou o Flamengo, foi a minha tia que me apresentou o Torcida Jovem do Flamengo, e foi os meus amigos que me deram não só a ideologia, mas me deram o amor, me deram também o lugar de fala. Se hoje eu vos falo aqui, não só por ser gestora dentro de uma Secretaria Estadual da Mulher, que leva também para dentro de todos os espaços, não só o lugar de onde você representa, mas dispositivos contra a violência à mulher. Esses dispositivos são gratuitos, esses dispositivos são nossos. Dentro do Maracanã, a gente fez uma ativação. O que significa essa ativação? A gente distribuiu materiais, a gente fez colagens do nosso aplicativo Rede Mulher, que é um aplicativo gratuito, na qual eu tive o privilégio de estar indo no Fluminense, com a Jennifer e com toda a equipe do Fluminense, mostrando o nosso aplicativo Rede Mulher. Então, eu me coloco à disposição de todas as organizadas, de todas as lideranças femininas aqui presentes, para poder levar os atendimentos, para levar os serviços do Estado, para levar não só isso, mas também levar orientação. Que eu acho, dona Zeidão, o que a gente faz é orientar essas meninas, orientar essas mulheres. Existe um lugar que você é bem acolhida, existe um lugar que você pode pedir ajuda, existe um lugar de denúncia e existe um dispositivo gratuito que você pode baixar no teu telefone e, independente do lugar que você esteja, se sofreu qualquer tipo de violência, você pode ter acesso e pode pedir ajuda no próprio aplicativo. Hoje a gente tem o telefone, a gente tem a internet a nosso favor, então a gente está colocando o Rede Mulher, estou colocando os serviços da Secretaria, do Centro de Atendimento à disposição. O nosso índice, colocando também o que a Zaidan falou, o índice das agressões contra mulheres nos dias de jogos são alarmantes. Dia de quarta e domingo são os dias que mais temos denúncias, são os dias que mais temos o acesso à sala virtual dentro do próprio aplicativo. Então, eu deixo aqui o meu nome, deixo aqui o meu Instagram, Carol Félix, vocês podem acessar, podem me chamar, pode trocar uma ideia e eu posso passar mais orientações, passar caminhos e poder ajudar da melhor forma possível para todas as mulheres que sofrem violência, não só a de TO, mas lembrando que dentro do Maracanã a gente tem os nossos cartazes colados e é muito mais importante também, meninas, que vocês passem isso para o clube de vocês. Quanto mais clubes tiverem em parceria com a dona Zaidan, em parceria com a nossa secretaria, mais clubes vão entender o lugar de vocês e respeitar, porque o lugar de mulher é onde ela quiser e todo mundo tem que meter a colher. Obrigada. Obrigada, Caroline, representando a nossa Secretaria de Estado de Mulheres. Quero passar a palavra para a Catarina, representando a Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Catarina Farias, estou aqui hoje secretária estadual de Mulheres do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, porque nós somos maioria, as mulheres, e quero aqui parabenizar a minha querida e amiga deputada estadual Zaidan, junto à Associação Nacional de Torcidas Organizadas, representada aqui hoje pela Giovana Andrade. Sabemos que o presidente está na casa, mas hoje aqui estamos a tratar das mulheres que merecem sempre um carinho melhor. Então, eu quero dizer para vocês que eu fico feliz e, em nome de todas as mulheres do Partido das Trabalhadoras, eu também parabenizo cada mulher que está aqui hoje com a sua farda, como a companheira falou. Eu quase não visto, porque eu nunca consigo comprar um tamanho que cabe em mim, mas eu tenho todas as camisas do Flamengo na minha casa. E não abro mão. E só não fiz uma tatuagem porque eu fiz uma do PT e minha filha falou, aí vai ficar muita informação, mas também está junto. E eu fico feliz de verdade, porque nós sabemos, eu nunca vi o Flamengo perder, então não sei, só posso falar daquilo que eu me lembro. Todas as vezes que eu fui no estádio, o meu time foi campeão. Então, se ele perdeu, eu não sei, porque eu nunca vi, não posso afirmar uma coisa que eu nunca vi.
Então, eu também sou uma mulher de torcida e também sou uma líder de torcida, porque na minha família, quando nasce, todo mundo é Flamengo. Então, teoricamente, eu sou líder da torcida lá de casa, porque é isso. Já saí do hospital com a roupinha e acabou, é a gente que manda, é a gente que quer, e pronto, e acabou, é Flamengo, já vai aprendendo, já cantar musiquinho, um hinozinho lá, já desde o começo. Então, é importante de ver, é contente de se ver o tanto de mulheres aqui que representam não só seus grupos de torcida, mas a todas as mulheres que estão nas arquibancadas dos estádios. E nós sabemos, como a nossa companheira falou, que o índice de violência, de assédio, o desrespeito que nós, mulheres, quando estamos nas arquibancadas, sofremos o tempo todo. É como se o estádio não fosse nosso, fosse um espaço dos homens. E não, o estádio é de todos. E se for falar de verdade, na prática, de maioria, nós somos maioria. Então, se for para falar de muitos, somos mais, então o estádio deveria de ser nosso. Mas o estádio é de todos, é um lugar de diversão, é um lugar de cultura, é um lugar de esporte, é um lugar onde nós, mulheres, que temos os nossos trabalhos, algumas estudam, têm suas famílias, e tiramos ali um dia para assistir o seu time de coração, a sua seleção. Eu, praticamente, tenho seleção, porque eu sou flamenguista. Quando eu vou ver minha seleção no Maracanã, ou aonde ele está, eu estou ali para distrair, fica todos os meus problemas, minhas dívidas, tudo que eu tiver de ruim fica para o lado de fora, porque aquele momento ali, ele é estritamente especial. Então, não atendo telefone, ninguém fala, você nem tirou foto. Eu falei, eu não estou ali para isso, eu estou ali para prestar atenção, porque os meus ídolos estão jogando, estão me representando ali naquele campo. Então, é um dia importantíssimo para mim, por isso que eu nunca perco. Então, assim, não posso dizer. Vamos repetir. Então, assim, é importante. E eu estou vendo aqui mulheres mais jovens, mulheres de idade média, mulheres, né, com a idades mais avançadas, que poderiam ser a nossa tia, nossas avós. Eu sou vó também, tenho 4 netos, todos flamenguistas, óbvio. Então, assim, a gente vê o quanto é importante. Que a nossa luta, ela não é contra um time contra o outro, mas sim contra uma sociedade machista, contra uma sociedade misógina, que o tempo todo querem nos excluir. Mas eles o tempo todo vão tentar, porque eles não vão conseguir, porque nós somos maioria nesse país. E nós somos mulheres, e mulher é sinônimo de fortaleza, de garra, de luta, e eu fico muito feliz de saber que uma deputada que está aqui nessa casa legislando, representante do Partido dos Trabalhadores, está homenageando esse tanto de mulheres maravilhosas que estão aqui também representando a todas as mulheres que estão nas arquibancadas de todos os estádios, não só do Brasil, mas acredito que do mundo também. Obrigada. Obrigada, Catarina. Quero agradecer a presença do Daniel Fernandes Chacal, presidente da torcida Essência Raiz. Obrigada. Agradecer ao Evandro Costa, professor da UERJ, e assessoria de imprensa. Agradecer ao Marco Antônio Pickler, presidente da torcida Gigante da Oeste, Bangu. Luiz Felipe Candeias da Silva, diretor da torcida Super Bangu. Obrigada. Passar a palavra para a nossa Raquel de Oliveira, coordenadora da linha Violências e Convivências do Observatório Social do Futebol. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui nessa solenidade. É muito bonito ver a casa repleta de mulheres. E vivemos em uma sociedade que ela é difícil ser mulher. Amamos um esporte que é difícil ser mulher e acompanhar esse esporte. Quando a gente pensa, por exemplo, em violências letais, ano de 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve 1.492 casos de feminicídio no Brasil. Em termos comparativos, eles são equivalentes a 40,3% dos homicídios totais do Brasil nesse mesmo ano. Isso sem se falar das violências não letais, né?
De 2023 para 2024, houve um aumento de 6,6% de medidas protetivas concedidas às mulheres. E isso não se difere muito se a gente for pensar no contexto do futebol. Não é difícil ver uma série de violências que as mulheres sofrem no futebol. Sejam as mulheres torcedoras, sejam as jogadoras, as árbitras, as jornalistas. Quantos casos a gente já viu de violências contra a mulher? Seja assédios, seja, enfim, menosprezando a mulher e o trabalho dessa mulher. A gente ama um esporte que a masculinidade, a masculinidade dominante acha que é um esporte só deles, mas não. Infelizmente, não temos dados divulgados sobre o número de assédios que as mulheres sofrem nos jogos. Infelizmente, falta uma divulgação acerca dos dados das violências que as mulheres sofrem nos estádios de futebol. Muitas das vezes, as mulheres não sabem que existe um protocolo. Protocolo não é não. Que graças, inclusive, ao trabalho do MFA, junto com a Secretaria da Mulher, puseram esse protocolo ativo. E eu acho que é por isso, e dado a importância e a relevância da mulher no esporte, é importante a gente relembrar e sempre trazer à memória das torcedoras que são fundamentais e foram importantes para o futebol nacional e em específico aqui no Rio de Janeiro, com nomes como da Dulce Rosalina, como já foi dito aqui, a tia Helena do Fluminense, a tia Helena do Flamengo, da Jovem do Flamengo. São nomes que são importantes a serem relembrados e essa memória ela tem que ser trazida. E, basicamente, pautar que o futebol ele é um esporte que a presença da mulher tem que ser aceita e tem que ser valorizada também. E é isso. Muito obrigada. Vou anunciar a presença do presidente da Garra Tricolor, Celso Mendes. Obrigada. Foi no encontro de mulheres lá, Tricolor, que eu tive um monte de ideia que eu vou passar daqui a pouco aqui, hein? Valeu! Vou passar as ideias que a gente acabou tendo lá. Quero agradecer aqui a presença do Luiz Gabriel, vice-presidente da torcida Maricá Chopp, da minha cidade. Maricá é a cidade da revolução da tarifa zero, hein? Sou a deputada que defende a tarifa zero. Luiz Mateus, presidente da torcida Maricá Chopp. Obrigada. Eu estou anotando aqui já algumas observações a partir da fala de vocês, então eu acho que vou deixar, depois de todas, para dar só um fechamentozinho para a gente iniciar nossas moções. Vou passar aqui a palavra para Giovana Andrade, produtora, diretora da Anatorg, empreendedora social. Boa noite. Eu estou muito feliz de ver essa plateia aqui, porque várias vezes eu vim aqui e só tinha homens. Então, tá a coisa mais linda de se ver. Chegou nossa vez, né, mulherada? Porque só dão valor para eles, só quadrinho para macharada e nós nada, né? Então, eu fico muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou uma mulher neurodivergente, mãe solo, atípica e torcedora organizada. Então, a gente já tem muitas lutas até chegar à parte de torcedora organizada. A gente sabe da violência, eu não quero falar de violência, eu quero falar de empoderamento e inclusão. Quando eu cheguei na Anatorg, foi pelo Alex Amendoim, foi o primeiro que apertou o play, foi muita resistência. Nossa Senhora, como foi difícil. E daí mudou a gestão. Eu pensei, ferrou.
a mulherada que está, nós vai pular tudo, né? Daí veio Claudinho abraçou a causa, incluiu mais mulheres, mas mesmo assim é uma resistência. E aí, Giovana, o que você faz dentro da Anatorg, né? Porque eu nunca ouvi falar de você, não sei de você. Então, eu faço bastidores, a gente faz articulação, a gente faz o que eles não conseguem fazer. Lá no meu estado, eu sou do estado do Paraná, eu faço articulação, sou do social, os caras... Vou falar uma coisa, rapaziada fala, vamos colocar a mulherada no social. Ótimo, porque eu sou empreendedora social, mas a partir do momento eu quero fazer parte do social para me articular, mostrar meu projeto para deputados, para presidente de clube e não ficar fazendo molho de cachorro-quente e amarrando o kit. Aí tem uma grande diferença, entendeu? Então tem que acabar com isso. Né? Não, botar uma mulherada no social. Falei, legal, né? Então, tem que chegar. Então, enquanto a gente tem que mudar o nosso posicionamento dentro da torcida. Fazemos várias campanhas para as mulheres, né? Respeita as minas, salve elas, né? Não bate ninguém. Mas, enquanto não tiver mulher na diretoria principal, essas campanhas não vão funcionar. Vai ficar só na mão deles, não vai funcionar ativamente. Então, a gente tem que começar a cutucar essa participação das mulheres na diretoria principal e ter autonomia, não ser um braço operacional para arrumar uma festinha, para, né, limpar a sede, né, fazer esses tipos de coisa. Porque eu conheço muito homem que cozinha muito bem, vai fazer melhor que eu o molho do cachorro-quente, pode ter certeza. E a Anatorg, gente, é isso, mas é verdade, amiga, é o empoderamento. Poucas mulheres no Brasil a gente tem como presidente. Eu sou fãzaça, a gente está aqui da Ericão, a Ericão maravilhosa. A gente tinha, na torcida do Flamengo, tinha a Carla, que foi na gestão passada, tem a Desirê lá em Fortaleza, mas é tudo picadinho assim, dá para contar nos dedos. E a gente tem que ter mais esses espaços. Quando a gente tiver mais nesses espaços, vai funcionar todas as campanhas. A questão também de violência. Quando tem racismo na torcida, a gente sabe o que acontece, né? Não vou falar aqui. Então, o que tem que acontecer? Quando tiver agressor de mulheres na torcida, tinha que acontecer o mesmo. E é nós, mulheres... E nós, mulheres, tem que começar pela gente, porque é um problema do sistema. Quando é um homem de torcida, ainda mais se ele for liderança, ele cometeu um ato de agressão, quem que vai ser isolado? Vai ser o agressor ou a vítima? A vítima que tem que sair fora. E começa por nós, mulheres, não apoiar aquele cara que é agressor, que a gente sabe, que está na torcida e, meu amiguinho, aí já está começando errado, porque você está cultivando esse agressor dentro da torcida, porque não é um problema de torcida organizada, é problema do sistema, né, dos homens se proteger. E daí mais as mulheres protegendo o erro, não vai funcionar. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que se colocar, se empoderar, ir para cima, e é difícil. Eu estou 8 anos na Anatorg, já chorei, já sorri, emoções, é uma luta. Eu fico lá firme, porque eu quero que entre mais mulheres, mas é uma construção. Como que consegue esse espaço? Não é no grito, é na estratégia. Então, daí, e na confiança, porque eles vão assim, da lealdade, que é um dos principais símbolos de torcida organizada. Lealdade, confiança, tem que construir, porque chegar no grito vai pular. Infelizmente, falando do meu palavreado mesmo, gente, da periferia, porque é isso mesmo que eu sou, eu não consigo falar diferente. E é isso, mulherada, eu quero ver vocês todas empoderadas, eu quero ver mais presidentes, eu quero ver na diretoria da comunicação, na diretoria do social, entendeu? Que vai ser visto e vai melhorar as torcidas, com certeza, porque a mulherada, sem comentário, gente, é F pra caramba. Tá? É isso. Obrigada, Giovana. Não vou falar aqui, Vou anunciar a presença do Flávio Stelling, ex-presidente da torcida jovem do Flamengo. Obrigada pela presença. E o atual presidente da torcida jovem do Flamengo, William Lorena Maravilha. Obrigada aí pela presença. Vou passar a palavra para a nossa última palestrante, a Carla Ambrósio, da MFA. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Como a Zeidan falou, meu nome é Carla. É um prazer estar aqui com todas vocês. Citando o que a Giovana falou, isso aqui para a gente é novo e bom pra caramba ver um monte de mulher aqui
coisa que a gente não via há muitos anos. Vou falar para vocês um pouquinho do que é o MFA, porque eu acredito que a maioria não saiba o porquê da gente existir. O MFA ele foi criado em 13 de abril de 2019. Foi a partir da união de 10 torcedoras de clubes diferentes, provavelmente torcidas diferentes, de todas as regiões do Brasil. Essa iniciativa ela surgiu diante de uma realidade que a gente já não podia mais ignorar, né? Que é o assédio, a violência, a agressão em todas as suas esferas e também a ausência de respostas efetivas de instituições, na qual buscamos muito durante esses anos, até para poder garantir a nossa segurança, o nosso acolhimento, né, e o respeito nos estádios. O MFA ele surgiu de uma organização e mobilização nessa questão de defesa dos direitos das mulheres no futebol. Eu sou botafoguense, hoje integro a Fúria Jovem do Botafogo. Hoje não, né? Tenho 17 anos aí de estrada, sou mãe, trago a minha filha para o estádio e, para mim, assim que eu descobri que estava grávida dela, eu entrei em desespero. Acredito que muitas mães hoje de meninas entendem isso, principalmente quem é ativa nas organizadas, quem é ativa nos jogos, sabe que é a dificuldade de mulher ser torcedora organizada, a segurança no modo geral. E quando eu descobri que ia ser menina, eu chorei bastante, porque o questionamento é: o que eu vou fazer com a minha filha no estádio, se eu não estou conseguindo combater nem a minha própria segurança? Minha filha nasceu em 2020, um ano depois do MFA ser concluído, e, a partir daí, nós corremos atrás, viemos na Arlerj muitas vezes, temos projetos de leis que incidem hoje vocês, não sei se vocês têm conhecimento, inclusive, recentemente, um dos projetos de lei do MFA foi sancionado, que era a criação de postos de atendimento à mulher e capacitação de profissionais, sejam eles a partir do profissional da limpeza até os próprios profissionais de segurança, todos saberem como reagir em casos e situações como essa. Nós estamos tentando fiscalizar sobre isso, né? Porque sabemos que não importa somente se a lei ela está ali, ela precisa ser cumprida, fiscalizada, e os culpados, os criminosos, porque isso é crime, né? Então a gente tem que tratar não como homens, mas como criminosos. Eles precisam ser responsabilizados. Desde a sua criação, o movimento ele tem se fortalecido por meio de articulações com torcidas, coletivos, pesquisadores, profissionais do esporte, pessoas comprometidas, né, com a construção de um futebol mais democrático e seguro. Nós atuamos na produção da informação, na orientação de torcedores sobre como agir em situações de violência, na construção de redes de apoio, na cobrança permanente de políticas públicas e medidas institucionais que possam garantir a proteção dessas mulheres dentro e fora dos estádios, no pós, no pré, durante o jogo, em todas as suas esferas. O movimento ele é plural, ele reconhece a diversidade das mulheres que vivem e são silenciadas dentro desse ambiente futebolístico. Nosso espaço ele acolhe desde a torcedora comum que ocupa as arquibancadas até as mulheres que atuam nas funções de gestão, comunicação, pesquisa e direção dentro do esporte. A gente entende hoje que a presença feminina no futebol ela não pode ser tratada como uma exceção ou uma concessão, mas como parte legítima e fundamental da nossa própria existência dentro desse espaço. Acreditamos nós que o futebol, ele, enquanto um fenômeno cultural e social de grande impacto, né, no Brasil, se não o maior, ele também deveria atuar na defesa de participação feminina na fiscalização de políticas públicas voltadas para a segurança de torcedores
e na construção de ambientes mais justos, né, dentro da cultura que é o futebol. Nós temos páginas, nós atuamos em todo o Brasil, nós ouvimos vocês, ouvimos a necessidade de vocês e é com base nisso que a gente atua. Perdão, gente, estou com soluço. Se vocês quiserem, vocês podem buscar a nossa página, é @MFA Nacional. Eu sou presidente do movimento, a Jennifer, inclusive, que é da Young Flu hoje, ela é diretora-geral, mas a minha vice-presidente, ela é do CRB de Alagoas, então, por aí só vocês veem a magnitude que é o movimento hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do que está vendo aqui hoje. Eu, particularmente, estou bem emocionada, porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo um ambiente lotado de mulheres, e, se Deus quiser, eu gostaria de ver um estádio de futebol somente de mulheres, porque eu estou com inveja, tá, mana? Estou com inveja, porque eu acho que é um espaço onde as mulheres vão se sentir até um pouco mais à vontade. Obrigada, gente. Final agora no meio, porque aí a gente faz as moções, tira foto, recebe os presentes, enfim. A fala de vocês é super, né? Além de ser profunda em relação à nossa atuação dentro do futebol, elucida, complementa, e a minha caixinha aqui não para de funcionar. Então, eu tive com o núcleo de mulheres do Fluminense, da torcida, todas torcedoras, e lá eu tive um insight assim, que dá para sair daqui. Então, eu vou propor algumas ações que a gente faça em conjunto. Então, vocês não vieram aqui só para serem homenageadas, não. Vieram aqui também para trabalhar depois dessa homenagem, porque estou com algumas sugestões. A primeira é o seguinte: a gente precisa e pode fazer, porque a gente tem uma frente parlamentar aqui, em defesa das torcidas, uma cartilha aqui na LERJ, que vai ser assinada por todos os deputados. Eu não tenho problema, não sou vaidosa. Eu acho que quanto mais deputado tiver na luta, e deputadas, né, a nosso favor, defendendo vocês, defendendo as mulheres dentro das torcidas, melhor. Então, vamos fazer uma cartilha, o que é ser mulher na arquibancada. Essa foi uma frase que eu ouvi lá no Núcleo de Mulheres Tricolores. Então, o que é ser mulher na arquibancada, gente? Vamos montar aqui um grupo de trabalho. Eu acho que uma representante de cada torcida aqui, não pode ser um grupo muito grande, mas tendo uma representante de cada torcida, de cada time aqui, a gente procura aí o Claudinho, que é o presidente da Anatorg, é meu assessor, a gente monta esse GT, começa a fazer umas reuniões já pensando na elaboração dessa cartilha. É uma cartilha que a própria LERJ pode confeccionar, e nós vamos usar essa cartilha dentro das nossas torcidas. Faz uma cartilha sucinta, mas colocando exatamente como é que a gente se sente enquanto mulher torcedora e que problemas a gente sofre, né? É uma primeira pauta para que a gente possa estar levando para discutir em cada torcida. Esse é o primeiro GT. A segunda é o seguinte: a gente tem um observatório do feminicídio na UFRJ. Quando a gente criou aqui, que eu criei, fui autora, e a Adriana está aí, não está aí, Adriana? O Observatório do Feminicídio ia ficar com a UERJ, só que eu fiz questão que ficasse com uma universidade. Por quê? Porque você vê a crise política nesse Estado. Cada governador vai para a prisão, agora é o governador que tem que sair porque está recebendo processo. Então, o Estado do Rio de Janeiro, em termos de instabilidade política, ganha de todos os estados nesse país. Então, a gente não pode ter uma insegurança, que já é tão difícil a gente criar uma ação para nos defender, que eu exigi mesmo o governador, falei: governador, não pode. E a Secretaria de Estado de Mulheres contribuiu muito na construção disso, e acabou não ficando com a UERJ, mas foi para a UFRJ. Muito bom, está ali, só que a gente precisa ter representatividade para a gente ter os dados das torcidas, das mulheres nas torcidas de futebol. Então, acho que daqui eu vou pegar a Adriana, que é a nossa assessora, para a gente visitar o observatório
lá, conversar com a direção que compõe o Observatório do Feminicídio da UFRJ e tem que estar representado. Aqui o Observatório da UERJ, né, o Observatório Social da UERJ, aqui, a Raquel, tem que estar nessa representatividade. O MFA tem que estar nessa representatividade, a Anatorg também, a secretaria já faz parte. Então, aqui, esses 3 movimentos, Anatorg, Movimento Social do Futebol da UERJ e o MFA, estando nesse Observatório do Feminicídio da UFRJ, vai nos garantir que ali se priorize os dados das mulheres no futebol, que a gente não tem, né, que a Raquel coloca aqui, a gente não tem. Para vocês terem noção, o ISP não tinha, no seu protocolo, vários tipos de dados. O corte racial não existia, o corte de gênero era muito fraco, às vezes nem colocava. O crime de feminicídio, quando não existia, ele era considerado um assassinato normal. E a gente sabe que não é um assassinato qualquer. O crime de feminicídio, a mulher é assassinada porque ela é mulher. Né? E aqui no futebol, a gente sofre assédio e violência porque a gente é mulher. Eles não nos agridem como agridem os homens, é diferente. Então, vamos compor isso, eu ajudo, a Adriana vai marcar, viu, Adriana, essa visita, e eu vou solicitar que vocês façam parte, e vou pedir ajuda da nossa secretaria para que vocês compõem esse observatório. É hoje. Hoje, dia 17 de março de 1956, assumiu a presidência da TOV, da Torcida Organizada do Vasco, a nossa querida Dulce Rosalina. Foi exatamente hoje, gente. Então, é um dia especial para nós. E a outra é o seguinte, nós estamos montando aqui, nós vamos ter ainda um momento bem emocionante aqui, lembrando e homenageando a Dulce Rosalina. Nós temos aqui instalada, já foi aprovada, a CPI do feminicídio, ainda não foi instalada. Eu já fui relatora de 3 CPIs aqui, da violência contra a mulher, dos crimes de feminicídio e da violência cibernética, que nós também somos vítimas, que é a mais complicada. Mas a gente colocou uma outra CPI em função, vendo, né, visto esse número de crescimento de casos. Não sei se vai ser instalado esse ano, porque é um ano eleitoral, mas pode ser instalado ano que vem. E eu quero colocar, dentro dessa CPI do feminicídio, a pauta das torcedoras, das torcidas e do futebol. Então, vai estar inserida nessa CPI pela primeira vez a nossa temática, tá? Nessa pauta. Então, vamos partir para as nossas homenagens. Eu quero fazer já o agradecimento, dizer que vocês são, eu já disse isso, um símbolo de resistência, né, na nossa pauta, na nossa defesa dos nossos direitos. E eu vou passar aqui para a gente iniciar a entrega das nossas moções de congratulações e aplausos, passar a palavra para o nosso mestre de cerimônia, que fará a chamada nominal de cada uma de vocês. Muito obrigada, parabéns a todas. Obrigada. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite a todas e todos. Daremos início às entregas das moções de congratulações e aplausos. Com essa homenagem, a Assembleia Legislativa reconhece a dedicação, a força e o protagonismo feminino que muito contribuem para fortalecer a representatividade e a participação das mulheres no universo do futebol. Convidamos agora a nossa primeira agraciada da noite, senhora Alessandra da Costa Souza de Carvalho, líder das Ultras Femininas do Madureira.
Convidamos agora a senhora Ana Clara de Oliveira Medina, líder do feminino da Nação 12. Convidamos agora a senhora Anne Caterine Ribeiro de Souza, diretora administrativa da torcida organizada Essência Raiz. Convidamos agora a senhora Beatriz Moraes Brandão, diretora executiva do Flamanguaça. Convidamos agora a senhora Carla Cristina Amador Ambrósio, presidente do Movimento Feminino de Arquibancada. Convidamos agora a senhora Cleane Silva Saldanha, diretora-geral da torcida organizada Rasta do Vasco. Convidamos agora a senhora Eriquinha Ávila, diretora do Núcleo Feminino da torcida organizada do Vasco. Convidamos agora a senhora Gabriela Maroni Coelho Vale, diretora administrativa da Guerreiros do Almirante. Convidamos agora a senhora Érica Amaral, presidente da torcida Fogoró. Convidamos agora a senhora Iris Patrícia Soares Bastos, diretora de marketing da Força Flu. Convidamos agora a senhora Isabela Guzmão, monitora feminina da torcida Urubuzada. Convidamos agora a senhora Carolai Tavares Santos, líder da província feminina da Ira do Jovem do Vasco. Convidamos agora a senhora Larissa Porfírio Batista, diretora e monitora do feminino Torcida Gigante da Oeste. Convidamos agora a senhora Lívia Costa Torres, coordenadora do Alambique Feminino.
Convidamos agora a senhora Lohane Yasmin Machado Neves, diretora e monitora do Barril Feminino Torcida Maricá Chope. Convidamos agora a senhora Luana Cruz, líder da família feminina da Força Jovem do Vasco. Convidamos agora a senhora Rízia Santiago, que está representando a senhora Marcele Matera, diretora administrativa da Mancha Negra do Vasco. Convido agora a senhora Maria da Penha Neves, presidente torcida Tulipas Vascaína. Convidamos agora a senhora Maiara dos Santos, diretora de patrimônio da Força Independente do Vasco. Convidamos agora a senhora Patrícia dos Santos Silva Braz, presidente do Grêmio Recreativo, torcida organizada Fiel Tricolor. Convidamos agora a senhora Rafaela Cortes, monitora do pavilhão feminino do Grêmio Recreativo, torcida organizada Fiel Tricolor. Convidamos agora a senhora Tamires Cristina Xavier Domingues, diretora de patrimônio da torcida União Vascaína. Convidamos agora a senhora Vera Lúcia Pinto de Souza, presidente da torcida Renault Vascão. Finalizadas as moções, iniciaremos a entrega de algumas homenagens simbólicas. Convido para receber a primeira homenagem a senhora Jennifer Costa, vice-presidente administrativa do Grêmio Recreativo, Social e Cultural, torcida organizada Yong Flu do Fluminense Futebol Clube. Convidamos agora a senhora Jaqueline da Silva Machado Teles, torcida jovem do Flamengo, componente e liderança das dinossauras da torcida jovem do Flamengo. Convidamos agora a senhora Sueli de Araújo, dinossaura e ex-diretora social na década de 70, torcida Força Jovem do Vasco. Convidamos agora a senhora Isadora Baião Cavalcante dos Santos, diretora de mídia da torcida organizada Garra Tricolor. E para finalizar as homenagens, não poderíamos deixar de lembrar de Dulce Rosalina,
Dulce Rosalina foi uma figura histórica do Clube de Regatas Vasco da Gama e reconhecida como a primeira mulher a presidir uma torcida organizada no Brasil. Em uma época em que a presença feminina nos estádios ainda enfrentava inúmeras barreiras, Dulce tornou-se símbolo de coragem, pioneirismo e amor incondicional pelo futebol e pelo Vasco da Gama. Nascida no Rio de Janeiro e filha de pai português apaixonado pelo clube Cruz Maltino, construiu desde cedo uma forte relação com o Vasco. Em 1956, aos 22 anos de idade, assumiu a presidência da torcida organizada do Vasco, à época uma das mais importantes torcidas do país. Sua liderança marcou profundamente a história das arquibancadas brasileiras, abrindo caminhos para que mulheres também ocupassem esse espaço de forma ativa e protagonista. Durante sua atuação, Dulce Rosalina inovou na forma de torcer, introduzindo elementos que se tornariam tradicionais nos estádios, como as baterias e o uso de papel picado, transformando a arquibancada em um espaço de festa, identidade coletiva e manifestação popular da paixão pelo futebol. Seu respeito dentro do clube era amplamente reconhecido, mantinha relação próxima com jogadores e dirigentes e protagonizou um episódio marcante em 1965, quando foi injustamente detida pela polícia por carregar sacos de papel picado para o estádio. Em solidariedade, os jogadores do Vasco se recusaram a entrar em campo até que ela fosse libertada, gesto que demonstrou a admiração e reconhecimento que havia conquistado dentro e fora das arquibancadas. No início da década de 1960, Dulce Rosalina foi eleita a melhor torcedora do Brasil pela revista do Esporte, consolidando seu nome como uma das figuras mais emblemáticas da cultura das torcidas no país. Após deixar a presidência da TOV em 1977, fundou a torcida Renovascão, mantendo viva sua dedicação ao clube e à tradição vascaína. Falecida em 2004, Dulce Rosalina deixou um legado profundamente marcado na história do futebol brasileiro. Em sua homenagem, uma rua próxima ao estádio São Januário recebeu seu nome, eternizando a memória de uma mulher que transformou as arquibancadas e abriu caminho para tantas outras. Em 2026, celebram-se os 70 anos de sua trajetória pioneira na liderança da arquibancada vascaína, reafirmando a importância de sua história e de seu exemplo para as novas gerações de torcedoras e torcedores. Tenho a honra de convidar para receber essa homenagem em memória de Dulce Rosalina, sua amiga, senhora Maria da Penha Neves. E convido também a senhora Vera Lúcia Pinto de Souza, presidente da torcida Renovascão. Então, eu sou presidente da Renovascão, depois que a Dulce faleceu, e eu, como já pertencia à torcida há alguns anos, aí eu não deixei a torcida acabar. Aí estou dando continuidade à Dulce, vocês veem lá, Renovascão, é a minha torcida, eu sou presidente. Muito bom. Parabéns. Vamos lá. Não, fica aqui. Tem um poema que um nosso assessor fez em homenagem a Dulce. Dulce e Rosalina são as primeiras letras, né? Aqui, olha. Dulce Rosalina. Então, vamos lá. Dulce. Quer ler comigo? Eu leio uma. Não sei. Não? Então, vamos. Estou emocionada. Dulce, coragem erguida entre vozes e bandeiras, desafiando a negação do espaço feminino, unindo uma torcida apaixonada pelo time Cruz Maltino. Levantou a voz feminina, onde não havia lugar para a mulher. Fez da arquibancada seu território e seu hino. Com papel picado na mão, encanto e magia coloriu o céu de São Januário, de amor e alegria. E com a beleza de quem foi dona do seu próprio destino, rompeu silêncios e a discriminação,
erguendo sua voz entre tamborins e ecoando seu canto de devoção. Onde havia barreiras, plantou coragem, fazendo nascer respeito, dignidade e admiração. Seu nome se tornou bandeira tremulante na torcida do Vascão. A arquibancada virou altar de luta e festa, pois, com simplicidade, Dulce ensinou que torcer também é um ato de igualdade, lazer e liberdade, inspirando gerações a acreditarem que o lugar da mulher é onde palpitar seu coração, no futebol, na arte, no mundo, seja em lugar qualquer, de qualquer nação. Assim, nas arquibancadas da torcida vascaína, alegremente, Dulce Rosalina, presente. Dulce Rosalina, presente. Dulce Rosalina, presente. Dulce Rosalina, presente. Vamos lembrar a tia Aida? Agora, antes da Dulce, tinha a tia Aida. A Aida que criou a TOV. A Aida que criou a TOV. Já que se é homenagem a mulheres, eu também queria lembrar de Yara Barros. Yara Barros, da camisa 12, que também é falecida. E eu, hoje, a Tulipa está fazendo 36 anos de existência, e eu queria mandar um grande abraço para os meus amigos, porque de mulher aqui só eu e minha amiga, a Preta, porque o resto é tudo homem. Só nós duas que reinamos no pedaço. E todo jogo do Vasco a gente tem um churrascaço, né? Com muita cerveja, e a gente já entra, beber lá dentro, não, que a gente já entra tudo prontinho já. Não, ninguém paga latinha de cerveja a R$12 no Maracanã, nem em São Januário, que a gente já entra pronto. Muito obrigada. Finalizadas nossas entregas, retorna a palavra para a excelentíssima deputada estadual, Zeidan. Então, aqui tem as regras, a gente está numa solenidade oficial na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, precisamos seguir o protocolo. Então, para finalizar essa solenidade, gostaria de agradecer a todos os funcionários, ao cerimonial que sempre nos auxilia aqui muito bem, que contribuíram para a realização desse evento. Agradecer a assessoria do meu mandato, que está aqui, toda presente, atuando. Também não poderia deixar de reiterar todo o meu respeito e admiração a vocês, que são o símbolo da resistência nessa pauta das nossas torcidas e do nosso futebol. Todas vocês homenageadas nessa noite, que me emociona muito. A gente sabe o quanto é duro para a gente, enquanto mulher. Eu sei que o mês de março é um mês que a gente fala muito entre nós, mas o quanto é duro para a gente que é mulher, ainda nessa sociedade que nos exclui, que tenta nos calar, que tenta nos excluir o tempo todo. A gente precisa nos dar as mãos e uma apoiar a outra. Então, a gente está aqui, resistindo e juntas.
E quero agradecer aos nossos companheiros também das torcidas que vieram aqui e que se solidarizam e que vão estar conosco, nos ajudando a galgar e expandir essa pauta para conscientizar nossos torcedores masculinos. Então, meu muito obrigada a todos e desejo uma excelente noite para vocês. Declaro encerrada a presente sessão.